Hi, folks. This is the class number 14. Já aprendemos que para mostrar algo ou alguém, usamos this or that. Eles são usados para mostrar apenas um elemento. This is a pen. This is a pen. That's a car. E se fôssemos mostrar dois ou mais elementos, o que deveríamos usar? Quando os elementos estão próximos de quem fala, usamos these. These significa esses, estes, essas, estas. Ou seja, these é o plural de this. Quando os elementos estão longe de quem fala, usamos those. Those é o plural de that e significa aqueles or aquelas. Para mostrar o uso dessas palavras em um contexto, vou apresentá-los dois adjetivos possessivos: my and your. Eles são adjetivos porque descrevem o substantivo, ou seja, descrevem, por exemplo, se this book is my book or your book. Os adjetivos possessivos na língua inglesa apresentam algumas características. Eles não se diferenciam em número, ou seja, não apresentam plural. My pode significar meu ou meus. This is my book. These are my books. These are my parents. These are my parents. These are my parents. Your pode significar teu, teus, seu, seus. This is your car. These are your cars. Os adjetivos possessivos não se diferenciam em gênero, ou seja, podem ser utilizados tanto para o masculino quanto para o feminino. This is my husband. This is my husband. This is my husband. This is my wife. This is my wife. Nice to meet you. This is my wife, Muffin. This is your room. This is your room. This is your kitchen. This is your kitchen. A maioria das pessoas confundem o som de this and these. Mas há uma diferença. This é mais seco. This. This. These tem um som de I mais longo. These. These? O som de these se aproxima de these, porém com a língua atrás dos dentes superiores e inferiores. These mais are formam o som these are. These are. Neste exercício, quando você ver a imagem do estudante ao lado dos elementos, você dirá, por exemplo, these are my books. Neste caso, seus livros. Quando você ver a imagem do professor ao lado dos elementos, você dirá, por exemplo, these are your bicycles. Neste caso, minhas bicicletas. Are you ready? Are you ready? These are my dogs. These are your cars. These are your books. These are my phones. These are
your chairs? These are my clocks. Those é o plural de that. That's a cat. Those are cats. O som de those se aproxima de those, porém com a língua atrás dos dentes superiores e inferiores. Those. Those significa aqueles e aquelas. Utilizamos those para mostrar mais de um elemento longe de nós, fora do nosso alcance. Those mais are forma o som those are. Those are my friends. Those are my friends. Agora é a sua vez. Those are your bicycles. Those are my pens. Those are your eggs. Those are your lamps. Those are my phones. Agora use these or those. These, quando a mão estiver assim, mostrando proximidade. E those, quando a mão estiver assim, demonstrando distância. Não se esqueça de usar my or your. These are my sofas. Those are your chairs. Those are my vases. These are my apples. Those are your oranges. These are your boats. These are my elephants. Well done! Well done. Para transformar frases como essas em perguntas, basta inverter o demonstrativo com o verbo to be. These are my clocks. Fica, are these my clocks? Those are your friends. Fica, are those your friends? Você se lembra que usávamos yes, it is and no, it's not para responder perguntas como is this a car? Yes, it is. Is that a bicycle? No, it's not. Usávamos it na resposta porque a pergunta era sobre um único elemento. Para responder perguntas sobre dois ou mais elementos cuja resposta é sim ou não, usamos yes, they are se a nossa resposta for positiva e no, they're not or no, they aren't se a nossa resposta for negativa. They're not. No, they're not. No, they're not. Por enquanto, vamos usando no, they're not. Use yes, they are or no, they're not para responder minhas perguntas. Não se esqueça que a imagem do professor ao lado dos elementos indica que eles são meus. Imagem do aluno ao lado dos elementos indica que eles são seus. Are you ready? Are you ready? Are these your chairs?
Yes, they are. Are those your books? No, they're not. Are those my bicycles? Yes, they are. Are these my dogs? No, they're not. Are these my oranges? Yes, they are. Are those your boats? No, they're not. Well done! Very well done.